enterra maridos. Confesso que fiquei constrangida quando ouvi, sem censura alguma, aquela observação de Dona Sueli, quando contou a saga das mulheres de sua família. De 8 irmãs, 7 são viúvas. Algumas enterraram vários maridos. A conversa surgiu na porta da casa dela quando fui levar um pedaço de bolo. Dona Sueli é uma senhorinha muito gentil e desde que mudei para Santos e a conheci, sempre aparece no meu apartamento com um pratinho de algo delicioso que acabou de fazer ou trazer do almoço em família no final de semana. Eu estava retribuindo a gentileza com um bolo muito saboroso de cenoura com chocolate que trouxe de São Paulo preparado pela minha sogra no final de semana. Dona Sueli comentou que a irmã mais velha também adorava aquele bolo, ia guardar um pedaço para ela e levar no dia seguinte. Perguntei então quantas irmãs tinha e ela respondeu 7, acrescentando a informação de que apenas a mais nova ainda tinha marido. Dona Sueli também é viúva, é a do meio e tem 83 anos, portanto hoje são todas idosas. Puxa, que triste! Praticamente todas as suas irmãs já tiveram que enfrentar a perda de seus companheiros como a senhora? Perguntei, lamentando a viuvez familiar. Dona Sueli, como todos os idosos solitários que vivem em Santos, aproveita os ganchos para conversar mais, relembrar do passado e contar histórias. E eu adoro. Ouço com alegria, incentivando detalhes. São fonte inesgotável de temas para as crônicas. Ela então começou a enumerar irmãs e maridos, com observações sobre cada um. E chegou então ao ponto chocante. Somos conhecidas por enterrar maridos. Como, Dona Sueli? Disse surpresa, tendo certeza que ali tinha uma história boa e divertida. A Soninha, minha irmã mais velha, começou a contar quase sem respirar. Casou 3 vezes como eu. O primeiro marido viveu com ela apenas 2 anos. Era muito alegre, tenho saudades dele. Daí ela casou novamente e o segundo então durou mais ou menos 10 anos. Esse era mais fechado, mas bem gentil. O terceiro foi o que viveu mais, foram uns 15 anos. Era também alegre, gostava de samba e era como o meu primeiro marido, nem gosto de lembrar, um mulherengo. Meu marido me traiu. Pulou então da história da irmã para a própria e prosseguiu. Por isso, me separei 1 ano depois do casamento, mas este já morreu faz tempo. Quis saber mais sobre a história dela. Ela gostou da ideia e me chamou para entrar e me sentar na sala de vovó solitária com muitos retratos de pai, mãe, avós que já morreram e também de filhos e netos de visitas raras. O apartamento de Dona Sueli não é abarrotado de objetos cheios de memória, como inúmeros que eu já visitei em Santos, nessa cidade ocupada hoje por milhares de aposentados vindos do Brasil inteiro, mas tem a temperatura, a luz e os cheiros típicos. A janela sempre fechada. Ela garante que é porque tem medo que quebre ao abrir. A sala iluminada pela TV, com luz apagada, para economizar energia. E o cheirinho gostoso de comidinha caseira, chás, bolos, etc., preparados na cozinha ao lado da sala. E quantas vezes a senhora casou? Também 3 vezes. O segundo, que é o pai de 4 dos meus 5 filhos e a quem amei de verdade, viveu 20 anos comigo. Teve uma doença e morreu. Era um homem bom, romântico e muito amoroso com as crianças, disse ela. Tento interrompê-la para saber mais detalhes sobre o marido e a partida, mas ela prossegue sem me ouvir. Percebo que está numa viagem mental revivendo experiências. O terceiro foi por incentivo de meus filhos, para que eu me casasse novamente. Ele viveu comigo 10 anos. Meu filho caçula foi quem me incentivou para que eu namorasse e casasse de novo, e eu fiz isso. Era um homem bom também, mas não como Manuel II. Morreu de câncer no pulmão. Observou, continuando sem parar, mergulhada nas lembranças, apesar dos detalhes tristes.
Então, dona Sueli, a senhora e sua irmã mais velha casaram 3 vezes cada? A maioria casou 2 ou 3 vezes, mas a minha irmã Daisy, a mais fogueteira, que não sossegava e deu trabalho para minha mãe, namorou muito e teve 5 maridos. Enterrou todos. Como assim? Interrompi. Todos? Nenhum continua vivo? Não, respondeu e anunciou a profecia familiar. É engraçado, quase todo homem que entrou em nossa família só saiu no caixão, ou seja, morto. Eu quase caí na gargalhada com o comentário, mas me controlei e ela foi em frente. O primeiro marido da Daisy, um japonês sisudo que mal falava conosco, morreu atropelado. O segundo, que vivia pescando nos dias de folga do trabalho como motorista, acabou afogado no mar. E os outros 3 de doença mesmo. Um era zelador e nunca aparecia nas festas em família. O outro, Zé Luiz, trabalhava no clube e sempre trazia presentes para as crianças. E o Mário, o último, tinha uma barraca de feira, bebia demais, não gostava dele. Puxa, e essas sucessivas experiências dolorosas não a fizeram desistir dos novos casamentos? Nada. Ela adorava ser casada, engatava um casamento no outro. É verdade que eram casamentos curtos, de 2 ou 3 anos. Apenas o terceiro durou 15 anos. Os outros foram rápidos. Minha irmã era muito linda. Agora tá velha, coitada. Como a velhice nos deixa feias. Lamentou no intervalo e concluiu o relato dessa irmã. Por isso os homens queriam casar logo com ela. Interrompi. Nada disso. A senhora é uma mulher que continua linda. Ela sorriu, vaidosa com meu comentário. Dona Sueli é uma senhora muito bonita mesmo. Continua a tingir os cabelos, bem magra, sai sempre vistosa de casa, bem vestida e maquiada. Chama a atenção e conta sucessivamente os olhares atravessados que recebe no transporte público quando vai à academia. Sim, ela frequenta a musculação, visitar a família ou os médicos regulares que não falta. Ama a vida, por isso cuida muito bem de seu corpo e sua mente. Obrigada, são seus olhos, mas eu gosto de me arrumar, sim, diz, prosseguindo logo para não perder o fio dos enterrados. Minha outra irmã Neuza casou apenas 2 vezes. Com o primeiro marido dela, ficou casada há quase 40 anos. Ai, credo, era um homem insuportável de se estar por perto, sempre fumando e com cheiro de bebida. Nem sei como ela suportou aquilo, comenta, lembrando detalhes incríveis, em especial os cheiros demonstrados nas expressões de nojo. Daí, ele adoeceu e morreu. Prossegue contando que Neuza voltou a casar alguns anos depois. Mas este também morreu e foi rápido, 3 anos depois. Interrompo novamente condoída. Nossa, coitadinha! É verdade, foi triste mesmo, observa, relatando que a irmã ficou desolada e não quis mais casar, apesar de ter vários candidatos. É que minha irmã, depois de sofrer com o primeiro marido, estava feliz com Zezinho. Ele frequentava a igreja, não tinha vício algum, a não ser fazer uma fezinha toda semana no jogo do bicho. Mas isso não é vício, né? Pergunta meio incerta. Faço cara de quem não entendeu a pergunta e não respondo. Dona Sueli, segundo o relato anterior, frequentou o jogo do bicho por muitos anos. Seu pai foi bicheiro de banca de pequena monta no Canal 7, praticamente até morrer aos 91 anos. Hoje garante que só gasta com a casa lotérica, semanalmente, na esperança de ganhar na loteria e comprar um novo apartamento. Os dela, um que comprou com seu trabalho e outro que herdou de um de seus maridos, cedeu aos filhos, que, segundo ela, precisavam muito mais de espaços grandes com a chegada dos netos. Agora vive de aluguel, num apartamento de 1 dormitório muito bem instalada, mas, acostumada a mais espaço, espera que a Mega Sena lhe devolva esse sonho de conforto. A Mariazinha, outra das viúvas, também se casou 2 vezes e viveu bastante com cada um. Continua a curiosa saga de casamentos que terminaram em viuvez.
Ela também não foi muito feliz nesses casamentos, eram uns bêbados. A mais nova é a única que está casada e o marido, por enquanto, está saudável. Ele sempre brinca que é o próximo da fila de velórios. Faço as contas em voz alta e lembro que ela disse que 7 tinham ficado viúvas. Faltam 2, dona Sueli. Ah, sim, ainda tem a minha irmã Lúcia, que mora no litoral norte. Ela teve um só casamento. O marido também morreu doente e ela não quis se casar novamente. Tem um monte de netos, está sempre ocupada nisso, apesar de eu alertar a ela que não tem obrigação, mas não consegue largar as filhas abusadas. Diz, encerrando o assunto e lamentando pela irmã nunca poder visitá-la, presa que está na função de avó cuidadora dos netos. Curiosa pelos detalhes da trajetória dessas mulheres da família nesse Enterra Maridos, me distraio da contagem e pergunto, esticando a história, de que doenças morreram esses homens. E ela resume meio revoltada. Tudo no final foi por causa do cigarro ou da bebida. Apenas o João, o marido da Neuza, e o Paulo, da Soninha, que morreram de câncer. O meu também, mas foi de câncer no pulmão. Ele também fumava. Vocês são todas bem saudáveis. A senhora é surpreendente, tem mais de 80 anos e até frequenta academia, comentei alegrando-a. A vitalidade dela é mesmo impressionante. Mas então ela retoma o assunto por outro ângulo. Você está enganada, eu sou bem saudável, mas minhas irmãs, coitadas, estão cada uma com um problema de saúde diferente há muitos anos. Até esperava que alguma morresse antes dos maridos, mas Deus não quer. Na nossa família, é para nós enterrarmos os maridos, profetizou novamente, prosseguindo no quadro de saúde das irmãs. A Neuza tem diabetes desde jovem. A Mariazinha sofre do coração. Minha irmã mais velha tirou um rim há vários anos. A Deise caiu há 2 anos e nunca mais pôde andar normalmente. E a Soninha também está com câncer. Eu não tenho nada, graças a Deus, além desta dor no ombro e nas pernas, observou comemorando a saúde de ferro. Caminhei em direção à porta e já estava quase saindo quando ela retomou a história num ponto diferente e surpreendente, justificando a fama das mulheres de sua família. Apenas a minha mãe não enterrou seu marido. E ela avisou que isso ia ocorrer. Sempre dizia que morreria antes de meu pai. Palavras têm poder. Por isso, todas nós sempre dizíamos que íamos morrer bem depois dos maridos. E assim vem acontecendo. Ela morreu antes, claro, mas muito tempo antes? Pergunto interessada na história da mãe. 10 anos. Meu pai morou comigo os últimos anos de sua vida. Contou, chorosa, me levando para dentro para mostrar o altar no corredor do apartamento e a flor que acabara de colocar no vasinho em homenagem à mãe. Nessa semana ela completaria 105 anos. Que saudade! Nós todas sentimos ainda muita falta dela e de meu pai. E dos maridos? Pergunto quase em tom de brincadeira. Um pouco, mas não tanto. Encerrou o assunto me acompanhando até a porta. Antes de sair, relembro a contagem e exclamo. Dona Sueli, está faltando uma viúva, não eram 7? É mesmo, é a Sandra. Ela considera o marido morto, mas não é viúva de verdade. O que a senhora quer dizer com isso? Interrompo, mais curiosa ainda. É que o marido fugiu com uma sirigaita que chegou num cruzeiro e embarcou com ela. Nunca mais soubemos dele. Ela diz para todo mundo que ele morreu. Talvez já tenha morrido mesmo. Não o vejo há mais de 20 anos. Disse, encerrando a história das irmãs Enterra Maridos.